Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Certo. Nossa, quanta gente respondendo, que diferente. Tá, eu tô num local diferente do que eu dei aula na primeira semana, então a gente vai se adaptando, tá? Se tiver baixo o som, se a internet der umas falhadas, aí vocês vão me avisando no decorrer da aula, tá? Boa noite, né, como eu já falei. E primeiro eu queria pedir desculpa que eu acabei postando o material só no domingo lá no Classroom, porque eu tava viajando e acabei não tendo tempo de organizar o conteúdo. Mas espero que todo mundo tenha conseguido olhar tanto os slides quanto dar uma olhada na apostila do Pró Universidade e principalmente ter dado uma olhadinha nos exercícios, né? Todo mundo conseguiu resolver ou conseguiu pelo menos tentar resolver? Já tá ótimo. As dúvidas, alguma coisa que não tenha conseguido resolver ou que não entendeu, ou que o material de apoio não tenha ajudado. Perfeito. O título do tema, né, é Codificação da Informação Genética, mas se vocês viram os slides principalmente, aborda também biotecnologia, aborda outras coisas, não só a questão tradução, transcrição, enfim, de proteínas, né? Aí os exercícios também abordam temas de biotecnologia, e não só, até mais a biotecnologia do que informação genética, né? Questão de transcrição e tradução de proteínas. Como é que foi para vocês a questão do conteúdo? Tô confuso com os slides? Certo. Esperar terminar de digitar. Sim, dessa vez eu não consegui achar uma videoaula, porque, como eu falei, eu acabei ficando sem tempo e acabei postando só no domingo o conteúdo. Aí eu acabei não postando uma videoaula. Eu ia tentar postar na segunda, pra deixar ali pra vocês nos comentários, né, caso queiram assistir a videoaula. Mas daí eu acabei esquecendo porque também ninguém comentou nada, eu achei que tava tranquilo, sabe? Mas eu posso procurar alguma videoaula que seja mais resumida, esclarecedora e deixo ali pra vocês. E daí, enfim, a gente tira dúvidas agora, tenta resolver os exercícios juntos. E eu posto uma videoaula, dou uma olhada nas videoaulas e deixo lá nos comentários para vocês revisarem o conteúdo com a videoaula, enfim, se ajuda mais vocês a videoaula, né? Mas, certo, não, eu deixo uma videoaula lá. E, enfim, o que que vocês, olhando o slide, olhando questão, o que que principalmente vocês não conseguiram entender, não entrou na cabeça de jeito nenhum, que não foi esclarecedor e que seja importante a gente discutir aqui na monitoria? Ah, deixa a videoaula lá, pode deixar. Desculpa não ter deixado videoaula, pessoal, dessa vez. Mas digam aí os pontos que vocês não entenderam de jeito nenhum. Alguma questão que vocês olharam e foi outra língua pra gente resolver aqui. Quais que vocês tiveram mais dificuldade? No que vocês tiveram mais dificuldade de entender? Agora é o momento que eu aguardo alguém falar alguma coisa. Necessariamente sim, né? Mas muito obrigada, Roger. Pra mandar risadinha, vocês mandam. Agora o conteúdo. Tá, transcrição. Uhum. Síntese proteica, tá. Eu acho que a gente vai fazer basicamente que nem fotossíntese, enfim, pega o mesmo padrão de uma linha de raciocínio, sabe, pessoal? É uma coisa que acontece para coisa seguinte acontecer, é um processo, é tudo um processo. Então, já que a gente vai falar da transcrição, que tu não entendeu muito bem, eu vou dar uma puxadinha lá no começo, tentar fazer um resumão, e vamos ver se entra na cabeça, então.
Enfim, vocês sabem o que é um DNA, né? Quando a gente fala de transcrição, transcrição gênica, tradução gênica, enfim, a gente está falando que a gente vai precisar de uma molécula de DNA, porque no DNA contém material genético, tá? E o que que é o material genético? São os genes. Então, todas as nossas características, inclusive questão de doenças, patologias, né? Características físicas e, inclusive, mais a questão orgânica e fisiológica do nosso corpo, tudo isso a gente precisa do material genético para construir o nosso corpo, construir tudo que nós somos, né? Então, no DNA, no material genético, que contém as informações. Essas informações são os genes. Então, a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça que o material de genético é super importante e que principalmente os genes, não o DNA como um todo, mas principalmente o gene. A gente tem que ter noção também da estrutura dessa molécula de DNA, né? Que ela é uma dupla fita, em hélice, que ela é composta por nucleotídeos, né? Por bases nitrogenadas, enfim, a estrutura do DNA que eu acho que tá bem desenhadinha lá nos slides, vocês podem dar uma olhada depois. Então, é a partir do DNA que começa todo o processo de transcrição e síntese proteica. Então, vai ter toda a fita de DNA, que ela é gigante, é muito grande, e vamos supor que a gente quer sintetizar uma enzima é, lá do nosso estômago, tá? Lá para que vai fazer a síntese não, a degradação enfim, dos alimentos, enfim. Aí, para a gente começar essa síntese proteica dessa enzima, dessa única enzima, a gente vai ter que pegar um pedaço do nosso DNA, que contém o gene, que contém a informação, a sintetizar essa proteína, essa enzima. Aí começa o processo de transcrição gênica. Deixa eu achar aqui no slide, peraí. Vou tentar compartilhar a tela com vocês, pessoal, daí vocês me falem se tá dando certinho, tá? Que eu ainda tô usando pelo navegador. Janela do aplicativo, slide. Se tiver alguém que não tá conseguindo acompanhar, daí só me dá um aviso, tá? O processo de síntese é a partir de uma transcrição. A partir da transcrição gênica, que é quando a gente transfere a informação que está no DNA, a informação do DNA, para uma molécula de RNA. Por que é importante fazer isso? Porque, porque a síntese proteica ela vai acontecer lá no citosol. E o DNA ele está dentro do núcleo. Porque vocês entendem que o núcleo ele é, pelo menos nas imagens, né, ele é todo redondinho, ele é como se fosse um quarto dentro da célula, né, um compartimento dentro da célula. E por que existe essa super proteção em torno do DNA? Porque é o material genético, é ele que vai ditar tudo pro nosso corpo, tudo pro nosso organismo. Então ele tem que estar super protegido. Então o DNA, todo o material genético está dentro do núcleo, protegido. E se a gente sintetizar uma proteína, isso tem que acontecer lá no citosol. Então é importante que o material genético, o DNA, não saia do núcleo, porque ele vai ficar susceptível a vários acontecimentos dentro do citosol, não é interessante. Então a gente copia, é como se a gente fizesse um xerox do pedaço do DNA que a gente vai utilizar. Então, sei lá, por exemplo, a apostila ali para a universidade. Eu falei para vocês estudarem a unidade 13 e 4, se eu não me engano, né? Porque, então é como se eu tirasse, como se a apostila inteira fosse o DNA, toda a informação, todo o conteúdo, mas o que a gente vai utilizar aqui para essa aula é só a unidade 13 e 4. Então eu vou tirar um xerox da unidade 13 e 4 e vou mandar para vocês, porque é só isso que a gente vai utilizar nessa aula. Porque eu não quero ter risco do material, sabe? A mesma coisa com transcrição gênica. Tem que ficar dentro do núcleo, porque ele tem toda a informação. Aí a gente copia no processo de transcrição isso dele. A gente transfere, a gente copia na forma de RNA. Então, o RNA é simplesmente uma cópia do DNA. Existem três tipos de RNA, o mensageiro, o transportador e o ribossômico, né? O RNA que tem a cópia da mensagem do DNA é o RNA mensageiro, tá? A gente copia um pedaço do DNA, uma molécula de RNA mensageiro, e essa molécula de RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai levar esse pedaço, essa informação, esse gene, essa cópia do gene para o citosol. E lá no citosol vai continuar o processo de tradução, onde vai ser importante, então, a participação do RNA transportador e ribossômico, tá? Então, ali, a transcrição gênica é simplesmente uma cópia de um pedaço do DNA em uma molécula de RNA.
que vai levar a informação para a produção do que a gente tá, do que a gente precisa naquele momento no nosso organismo, né? Uma proteína ou alguma outra coisa. Enfim. Aí esse, por exemplo, o DNA ele é muito grande mesmo. Mas ele é composto, na sua menor parte, por informações por genes. Então, ele é, digamos que ele tem um metro, e desse 1 metro, 20 centímetros é importante, é relevante. Então, ele é separado em introns e exons. Os introns não servem para nada, entre aspas, porque, na verdade, se não existisse os introns nessa estrutura toda do DNA, se não existisse o DNA que não que não vai gerar uma informação para sintetizar alguma coisa, o DNA ele ia estar muito exposto, correndo risco de sofrer alguma mutação na sua estrutura. Então, vocês concordam comigo que se tem mais espaços que não sintetizam enzimas, enfim, não servem para a transcrição gênica, se ocorrer uma mutação nesse DNA, tem menos chance dessa mutação acontecer num pedaço que é gene, que vai transcrever algo. Então, apesar dos intrúteis, eles servem como proteção, tá? Então, é como se tu tivesse tu tá andando de bike e tu tá de capacete. O capacete é bonito? Talvez não. Só que se tu cair de cabeça no chão, o capacete vai te ajudar a não ter um traumatismo craniano, não se ferrar todo, sabe? Então é interessante ter essas regiões que não são importantes, mas que não são importantes para a síntese de alguma coisa, mas que, mas que ajudam na questão da proteína, que é tão importante, que contém todas as informações para o nosso organismo, né? Então, apesar de ser chamado de DNA lixo, ele não é assim tão lixo, porque ele serve para proteção das partes que vão sintetizar algo, que vão quantificar algo, tá? Sim. A síntese proteica vai começar como, então? O DNA, para ele virar, para existir uma cópia de um pedaço desse DNA, é preciso abrir a fita, aquela dupla hélice, né, daquela dupla fita, que é a molécula, a estrutura do DNA, né? Acho que todo mundo já viu como é que é uma estrutura de um DNA. Então, o DNA ele tem duas fitas e o RNA tem uma. Então, como é que a gente vai transformar essas duas fitas, esse pedaço das duas fitas, em uma fita só? Aí o DNA ele é aberto pela ação de uma enzima. Essa enzima, então, abre essa dupla fita e o RNA começa a ser sintetizado por como eu posso falar? Das bases nitrogenadas, cada uma tem a sua correspondente, né? Sua correspondente. Então, o RNA começa a ser formado a partir do pedaço do DNA com as suas bases nitrogenadas correspondentes. Então, vai ter toda a estrutura lá, toda a extensão entre A, U, G, T, U não, desculpa, A, T, C, G, enfim, bem distribuído. O RNA vai começar a complementar a fita única que é formada do RNA, até terminar toda a síntese, a transcrição para esse RNA de todo esse pedaço. E, enfim, daí o DNA começa a se fechar novamente, porque ele é uma dupla fita. Aí o RNA mensageiro leva toda a informação para o núcleo, se liga no RNA ribossômico, que é uma molécula de ribossomo ligada numa molécula de RNA, e o RNA transportador vai chegar com os aminoácidos. Então, vai ter o RNA mensageiro com a informação, com as bases nitrogenadas certinhas ali, com toda a extensão dela, vai se ligar no RNA ribossômico, que é como se fosse o local que vai acoplar o RNA transportador com o aminoácido e o RNA mensageiro com a ação, porque como a tradução depois, porque o RNA mensageiro tem simplesmente uma informação para sintetizar uma proteína. Uma proteína é o quê? A gente tem que ter bem gravado também o que é uma proteína, né? Que não é simplesmente uma molécula que surge do nada, que nem um carboidrato, uma glicose, não. Ela é uma estrutura polipeptídica, né? Que a gente fala, né? Uma cadeia polipeptídica. Então, são vários aminoácidos ligados entre um no outro, né? Então, como é que acontece essa ligação de aminoácidos? A partir da informação do RNA mensageiro. Mas da onde que eles vêm do nada, assim, começam a se ligar? O RNA transportador carrega eles. E onde acontece essa ligação de aminoácido em aminoácido? No RNA ribossômico, tá? Então, é importante ter o conceito desses três RNAs: mensageiro, ribossômico, transportador, mensageiro, informação, ribossômico local, onde vai acontecer a síntese da cadeia polipeptídica, e RNA transportador, o cara que vai carregar cada aminoácido para se ligar um no outro e formar toda a cadeia. E, bom, pessoal, é isso. A transcrição gênica, molécula de DNA,
o pedaço da molécula de DNA que você quer, que você precisa para transcrever uma proteína, alguma enzima, alguma coisa, e a tradução gênica é o momento que o RNA mensageiro, que é proveniente da transcrição gênica, que o RNA mensageiro sai do núcleo, se liga no RNA ribossômico, começa a trazer o RNA transportadores e com os aminoácidos para formar a cadeia polipeptídica para formar a proteína. Esse momento de traduzir a informação para a forma. Então, é como se fosse, enfim, um cantor lá escreveu uma letra, escreveu a letra de uma música. Então, ele pegou e transcreveu a letra dessa música. Aí, depois, em inglês, tá? Vamos por aqui. Cara internacional transcreveu a letra de uma música em inglês. Aí a gente aqui no Brasil não entende nada de inglês, vamos supor, e vai lá e procura a tradução dessa música pra gente entender e essa música ser útil na nossa vida, tá? Então, são esses dois passos. O cara que escreve lá, que pega toda a informação base, e a gente que pega e traduz essa informação para tentar entender ela, para que ela seja útil. Então, é o RNA mensageiro, transcrição. Cópia de alguma coisa que está lá, que é mais importante que está lá no DNA. Tradução é o momento que aquela cópia, aquela informação é útil, tá? Aí tem algumas coisas que é importante a gente saber. Todo mundo acompanhando? Deu para entender transcrição, tradução? Eu falei um monte, e no final das contas é só para ficar claro que transcrição é a síntese da RNA mensageiro, é essa informação do RNA mensageiro virando alguma coisa que o nosso corpo precisava. Tá? Daí a gente fala bastante porque tem vários detalhes, né? A André disse que deu. Espero que Laura e todo o resto do pessoal esteja acompanhando também, tá? Se estiver falando meio rápido, alguma coisa, deem um alô aí, tá? Esperar a Laura digitar. Ai, que bom, então. Se alguma coisa começar a não ficar clara, é só parar, tá, pessoal? Além do gene, que é um conceito que é importante a gente ter bem elaborado na nossa cabeça, que é um pedaço de a informação que vai codificar alguma coisa, né? A gente também tem que ter noção do código genético, porque é a partir do código genético que vai possibilitar a síntese das proteínas, das diferentes proteínas. O código genético é simplesmente essa tabelinha aqui, onde cada letra é uma base nitrogenada, tá? Que vai estar lá na informação do RNA, que foi copiado do DNA, e é a partir dessas bases nitrogenadas que vão estar ligadas, que vão estar em conjuntinhos de 3 a 3, tá? As trincas, as famosas trincas, os códons. É a partir delas que a gente vai conseguir ditar a ordem de aminoácidos que vai formar aquela proteína. A gente tem diversas proteínas, sério, a gente tem muitas proteínas, muitas, muitas mesmo. E a gente tem só isso aqui, só 20 aminoácidos, e só essas combinações aqui, que eu nem sei quantas são, acho que 60 combinações, se eu não me engano, de trincas. Então, são essas diferentes sequências na molécula de RNA que vai ditar a ordem de cada aminoácido. Então, é muito importante ter, ter conhecimento do código genético, porque é ele quem vai dizer, por exemplo, não sei se dá para ver um mouse aqui no slide, mas Dá é a sim. partir dessa sequência aqui que vai ditar a proteína. Então, por exemplo, tem a fita de RNA mensageiro e tem as nitrogenadas, que é a última finalzinho da estrutura do nucleotídeo, tá? Daí isso é conhecimento prévio, mas tem ali no slide também, se alguém tá com dúvida no que seria, tá? Lá bem no comecinho. Então, a cada 3 bases nitrogenadas, que tá aqui na informação da RNA, a gente chama de trinca, ou de códon, tá? E a cada 3 vai formar um aminoácido. Então, a cada 3 da sequência do RNA mensageiro, a gente vem e olha no código genético. Por exemplo, nesse caso aqui, GCU. A gente vai lá e procura. GCU, que vai dar origem a G, C. Não tô enxergando nada aqui que tá pequeno, mas acho que é alanina, né? E assim por diante, tá? A cada 3 bases nitrogenadas, que a gente chama de um códon, a gente vai lá e olha no código genético qual é o aminoácido. Nessa sequência vai se ligar ou iniciar ou terminar essa cadeia polipeptídica, que vai ser chamada de proteína posteriormente, tá? Então,
o código genético ele vai monitorar tudo. E aí, a gente precisa decorar código genético? Não, pessoal, não precisa. Se alguma questão de vestibular, de Enem, enfim, falar alguma coisa sobre as bases, quais códons dão origem a qual aminoácido, normalmente a informação já vem na questão, tá? Nunca vi de precisar decorar, pelo menos, a, as trincas que dão origem aos aminoácidos. A gente precisa saber que existem muito mais combinações do que o número de aminoácidos, porque são só 20 aminoácidos, e é importante porque diferentes códons, diferentes trincas, vão dar origem ao mesmo aminoácido. Então, por exemplo, ali da serina, acho que é serina, não estou enxergando aqui, existem 4 códons diferentes que vão dar origem simplesmente a ela, simplesmente a serina. Então, por isso que se chama o código genético de degenerado é universal, tá? Por conta dessa particularidade de diferentes trincas, diferentes códons darem origem ao mesmo aminoácido. Então, 20 aminoácidos é o bastante para formar as N diferentes enzimas que existem, proteínas que existem, tá? E essa sequência vai estar ali no RNA mensageiro, que foi copiado de um pedaço do DNA, tá? Então, fita de DNA transcrito para uma molécula de RNA mensageiro, sai do núcleo, se liga no RNA ribossômico, que também posteriormente vai se ligar um RNA transportador com o aminoácido que, que aquela trinca do RNA mensageiro codifica. E no próprio RNA mensageiro, no RNA ribossômico, desculpa, esses aminoácidos vão se ligando, fazendo a sua cadeia, um ligadinho no outro, de acordo com a informação do RNA mensageiro. E daí a partir do momento que termina, que a última trinca, o último códon é lido e o aminoácido correspondente se liga na cadeia polipeptídica, ali termina a tradução. Ali se forma uma proteína. Pelo menos a primeira etapa da proteína é formada, tá? E, bom, a informação está na RNA mensageiro, que é a informação de quais aminoácidos vão se ligar na cadeia. E é isso. Aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem ver direitinho esse slide que tem esse esqueminha. Eu acho que aqui resume basicamente tudo que vocês de forma bem, claro, bem simples. Existem informações que não estão no esquema, claro, como, por exemplo, a questão das bases nitrogenadas, a diferença do DNA para RNA, né, da uracila e da timina, acho que é o nome. Mas, enfim, aqui acho que é um esqueminha bem bacana para vocês entenderem que o DNA, o processo de transcrição acontece do DNA para RNA mensageiro. O RNA mensageiro, com a parte com início de tradução, quando ele sai para o citoplasma, se liga no RNA ribossômico e tem a participação do RNA transportador com os aminoácidos. Aí o códon é a trinca que vai estar no RNA mensageiro. O anticódon é o cara que vai ler as bases complementares, que vai estar lá no código genético, que vai carregar o aminoácido para começar a cadeia polipeptídica, né? Códon simplesmente porque ele é complementar, da mesma forma que lá na fita de DNA, uma fita tem a base nitrogenada da letra A, né, esqueci o nome dela, mas a primeira letra é A, e tem essa complementar que é T. Então, é a mesma coisa, o códon vai ter a letra A, por exemplo, o anticódon complementar que é a letra U, porque daí, no caso, quando a gente trabalha com DNA, vacila e não timina, tá? Aí, enfim. Aí aqui tem alguns detalhes só sobre o processo de tradução, que existe uma trinca, um códon, que dá o start para a molécula de RNA mensageiro. Aí existe um sítio de ligação transportador ribossômico que carrega o aminoácido, depois um outro sítio onde ele solta o aminoácido para ficar a cadeia peptídica toda ligadinha e sendo formada. E existe um códon que vai terminar essa tradução, tá? Isso vocês podem. É interessante de saber, tá? Essas trincas, assim. E o códon de iniciação é igual ao G. E de finalização pode ser o A, o AG, o GA. Isso é interessante da gente saber, tá? A questão dos sítios no ribossomo, enfim. E eu acho, pessoal, que de transcrição gênica e síntese proteica é isso, tá? RNA mensageiro formado no núcleo,
sai do núcleo, uma cópia do DNA, vai para o citosol com essa informação. Existem os outros RNAs que participam dessa síntese proteica, onde no final acarreta na produção de uma cadeia polipeptídica, que é uma cadeia com vários aminoácidos ligados entre si, que vai ser que a ordem de ligação deles é dita a partir da informação do RNA mensageiro, de acordo com o que está no código genético, que elas trincas codificam aqueles aminoácidos, tá? Então, de forma bem resumida, é isso. RNA mensageiro sendo transcrito, sai do núcleo, inicia a tradução, culmina na síntese de uma proteína. De boa, deu para entender? Sim. Assim, ele parece confuso e parece muita informação, gente, mas não é, tá? De verdade, não é. É um processo, então, a partir do momento que a gente começa a andar no caminho certo desse processo, vai ficando mais claro, tá? Porque existe uma coisa principal que sintetiza uma cópia, que sai de um compartimento para sintetizar o que estava faltando no organismo lá no citosol. Aí, enfim, tem algumas particularidades, né, que da questão do empacotamento dessa proteína, se ela vai ficar no citosol, se ela vai para alguma outra organela, mas daí isso eu acho que a gente vê mais na citologia mesmo, tá? Daí quando a gente falar de citologia, das organelas específicas, aí vocês vão ver que para onde vai a proteína, o que precisa para empacotar ela, para endereçar ela, enfim. Então, pessoal, vocês querem que a gente fale do restante do conteúdo ali, principalmente de biotecnologia, ou alguma questão que vocês têm dúvida? Não sei se vocês conseguiram ver as questões. Porque biotecnologia é um assunto que cai bastante no Enem, tá? A questão. Aqui nos slides de exercícios tem bastante questão do Enem até. E é um conteúdo bem recorrente mesmo. É interessante a gente ter bastante noção. Eu acho que até mais do que informação genética, do que essa questão da codificação da informação genética. O que vocês querem? Vocês querem resolver algum exercício? Alguma dúvida ainda que vocês tenham ficado? Deixa eu ocultar aqui. Peraí, de transmitir. Acho que tiver algum exercício desse conteúdo, tá? Tem exercício sim. Tá, eu vou então resolver rapidinho algum exercício de informação genética e depois a gente tenta falar de biotecnologia. Dá tempo, dá tempo. É, tá. Que biotecnologia tem várias áreas, né, várias grandes áreas. No final, no final é simplesmente mexer com DNA, mexer com algumas coisas, mas tá falando de informação genética, né? Ah, tá. Biotecnologia. Tá. Então, resolver exercício de biotecnologia, daí a gente já conversa sobre o conteúdo, pode ser? Beleza. Vamos para biotecnologia. Deixa eu achar aqui. Esse exercício, se eu não me engano, ele fala de transgênicos, né? O texto refere-se. Tá todo mundo acompanhando com a tela? Se alguém não estiver conseguindo ler o exercício ali na tela junto, é só dar um grito, tá? Não um grito de verdade, né? Você pode ser só no bate-papo também. Gabriel tá digitando. Não tá mais digitando. Tá, então no exercício 4 ele fala que um tema que vem despertando grande polêmica no Brasil atualmente é a liberação para cultivo de plantas transgênicas. A obtenção dessas plantas se deve à biotecnologia, que é a biotecnologia de genética molecular foi inicialmente aplicada a micróbios. As mesmas técnicas estão sendo aplicadas para plantas e animais, resultando em, em tipos criados que nunca poderiam ter sido produzidos com a genética clássica.
Então, com a capacidade de mover gene de um organismo para outro, os cientistas produziram plantas que adquirem resistência ao frio para expressar genes anticongelantes de peixes e camundongos gigantes que expressam genes de hormônios de crescimento de ratos. Então, ele está falando que a biotecnologia ela é a transferência de material genético de uma espécie para outra espécie, tá? Ou a questão dos transgênicos ali, que a biotecnologia proporciona atualmente. Então, o texto refere-se a organismos que são aqueles cujo genoma foi introduzido no gene de uma outra espécie, ou mesmo um gene produzido em laboratório. Então, qual é a afirmativa ali que define o que é um gene? Tá, que fala de gene, mas enfim. O que seriam os transgênicos, então, pessoal? É exatamente isso que o texto nos traz. É a gente pegar material genético, um gene, uma informação de uma espécie e colocar em outra espécie. Então, por exemplo, ele cita ali das plantas resistentes ao frio, né? Então, eles pegaram um gene anticongelante de peixes, porque esses peixes às vezes estão no fundo dos oceanos, super gelado, enfim, e eles têm resistência a esse frio, a temperatura dessa água, né? Essas baixas temperaturas. Então, os caras conseguem isolar esse gene, técnicas de biotecnologia também, e a partir do isolamento desse gene, eles conseguem extrair e introduzir no material genético de uma outra espécie, como por exemplo de planta, que é o caso que ele cita ali, eu acho, né? Então, isso é mal transgênico, tá? Uma planta transgênica. Quando no nosso material genético, a gente tem um gene que não é da nossa espécie. Então, é como se fosse pegar o gene de um cachorro e colocar na gente, porque, enfim, de, eu pego o gene desse animal e coloco em mim, um ser humano. Eu tô colocando o gene de uma outra espécie, um outro animal no meu material genético. E eu sou um ser humano, não sou um cachorro. Então, não é normal, tá? Ou eu pegar um gene de uma patologia humana e colocar num animal, tá? Então, a biotecnologia é simplesmente isso. A biotecnologia, os materiais, os animais, as plantas, os seres transgênicos são simplesmente é, espécies, enfim, seres que têm no seu material genético um pedaço do material genético de uma outra espécie, de alguma coisa completamente nada a ver a ele. Aí existe essa guerra com materiais transgênicos, né? Por exemplo, plantas, enfim, alimentos, verduras, legumes, frutas, enfim, sobre fazer mal ou não. Acho até que tem uma questão que fala isso em algum momento, ou, enfim, que os transgênicos fazem mal para a saúde a longo prazo, umas coisas assim, né? Tem, teve uma época, pelo menos, que estava muito em alta esse debate, e na verdade já se sabe hoje que não é bem assim, sabe? É um material, uma fruta que vai estar modificada geneticamente? Sim, vai estar modificada geneticamente. Mas é interessante porque, como a gente sabe, a população mundial, enfim, como um todo, ela deu um, ela explodiu, né? A gente tem cada vez mais seres humanos vivendo aí. Então, e o alimento, a questão do alimento está cada vez diminuindo. Então, tipo, a curva de população sobe, curva de alimento cai. Então, por que que é interessante a questão da biotecnologia? Porque a gente consegue controlar a produção desses alimentos. Então, gente for plantar uma hortinha orgânica em casa, assim, bonitinho, vocês podem ver que muita coisa vai ficar suscetível ao ambiente. Então, não vai conseguir sobreviver a pestes, né, nem a inseticidas, às vezes, para herbicidas, enfim. E a tua colheita vai dar muito menor do que talvez tu tenha planejado. Até questão de chuvas, temperaturas, solo, enfim. E a partir do momento que tu consegue melhorar geneticamente aquele futuro produto para ele sobreviver a essas questões, tu torna o teu cultivo muito mais produtivo. E isso é muito interessante na situação que a gente vive no mundo atual, porque quando a gente precisa de mais alimentos, então, porque a nossa população está crescendo cada vez mais. Então, a partir do momento que a gente consegue melhorar a nossa produção, isso é positivo, isso é bom, a gente vai ter não vou dizer uma melhor qualidade, mas de certa forma sim, porque tu vai conseguir controlar tudo naquele fruto, entende? Por exemplo, no fruto. E sem contar que vai ter uma menor perda da produção daqueles alimentos. Então, não é negativo como as pessoas costumavam falar até alguns anos atrás. E a questão de fazer mal para a saúde, enfim, também teve alguns estudos que derrubaram essa hipótese de que se tu comer alimentos transgênicos, tu vai, enfim, ter N problemas. Não. Essa
essa teoria, digamos assim, já teve alguns estudos que derrubaram ela. Então, se até a gente pode dar uma olhada nos supermercados, né? Quantos alimentos, quantos produtos vem com aquele Tzinho de que ele é transgênico, de que ele é geneticamente modificado. Basicamente, toma conta dos supermercados, pelo menos. E por quê? Porque é necessário, sabe? Então, quando a gente fala de transgênico, enfim, é basicamente isso, tá? É um gene colocado de uma espécie colocada em outra espécie, para que haja um melhoramento da qualidade dessa, por exemplo, desse alimento, dessa fruta, tá? A questão ali, pessoal, ela fala na questão sobre o, o conceito de gene, né? Daí a letra correta é a letra B, tá? Que é um segmento de DNA que tem informação para produzir uma proteína. Mas, enfim, já abordando biotecnologia aqui, abordando materiais transgênicos, tá? Tá claro para vocês o que seriam transgênicos? Deu para entender? A gente fala, 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 mas no final das contas, transgênicos é simplesmente isso. Gene de uma espécie colocado no material genético de outra espécie. Foi? Agora vocês dizem se foi. Tá, ficou claro? Se alguém não conseguiu entender, é só falar, daí a gente repete, tenta explicar de novo. Entendeu? Show? Beleza? Aqui também fala de biotecnologia, tá? Essa questão 5. Onde eu anuncio biotecnologia, surgiu um cientista fulano de tal ali, introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela produzisse, então, essa substância, essa insulina. Então, o cara transferiu, é, transferiu o quê do ser humano para essa bactéria começar a produzir, então, a insulina, né? Então, as bactérias passaram a produzir insulina humana, por quê? O que que elas receberam o que que essa bactéria recebeu do material genético do ser humano? Tá? Aí as alternativas dizem que foi a sequência de DNA codificante, foi a proteína que sintetizada pelas células humanas, então aqui está dizendo que ele transferiu a insulina propriamente dita, letra B, o RNA recombinante da insulina humana, o RNA mensageiro da insulina, ou um cromossomo da espécie humana, o cromossomo inteiro da espécie humana. A alternativa correta aqui, pessoal, é a letra A, tá? Por quê? O que eu acabei de falar para vocês sobre a questão dos transgênicos, né? Que é um gene de uma espécie transferido para o material genético da outra espécie. Então, quando a gente fala de gene, a gente está falando exatamente do pedaço do DNA do gene, porque gene é um pedaço codificante do DNA, tá? Então, a gente está falando do gene que codifica a insulina humana. A gente está falando que esse gene foi transferido para uma bactéria. E a partir disso, a bactéria começou, então, a produzir essa insulina humana. Então, é uma proteína? Não, a proteína é o produto final lá da tradução gênica. É o RNA recombinante? Não. Depois a gente vai falar de. Não sei se a gente vai falar hoje, mas enfim, tem nos slides também, sobre DNA recombinante. DNA recombinante é o processo, por exemplo, de colocar o gene da insulina humana no DNA da bactéria. Então, tem todo o DNAzinho da bactéria lá. A gente vai pegar o gene da insulina e vai introduzir no DNA da bactéria. Então, isso seria um DNA recombinante, tá? Mas é o caso? Não, porque aqui ele fala de RNA recombinante, não tem nada a ver, tá? RNA mensageiro seria a cópia do gene já para sintetizar a proteína. Também não, porque esse RNA mensageiro seria destruído depois. E quando a gente fala de transgênico, esse pedaço, esse gene estranho vai ficar para sempre ali naquele material genético, tá? A menos, claro, que a bactéria tenha alguma forma de defesa que destrua essa informação genética estranha. Mas por isso que é importante todo um estudo em biotecnologia para a gente saber como proteger essa molécula estranha que vai ser introduzida na bactéria. Porque assim como nós, seres humanos, enfim, todas as espécies, elas têm algumas vias de proteção. A gente tem o sistema imunológico, por exemplo, para quando a gente, sei lá, se corta, quando entra para transplante de órgão, por exemplo, a gente tem que ter todo esse cuidado com o sistema imunológico, porque ele combate coisas estranhas no nosso organismo, né? Então,
não só o sistema imunológico, mas enzimas e tudo mais que tentam destruir coisas estranhas que entram no nosso organismo. As outras espécies, outros seres vivos também têm, que, por exemplo, são enzimas nas bactérias, que a partir do momento que entra algum corpo estranho nessa bactéria, essas enzimas vão tentar destruir esse corpo estranho, esse material genético estranho. Então é importante todo um estudo para a gente saber quais as enzimas que vão tentar destruir esse material genético para que a gente possa desligar, abre aspas, né, desligar essas enzimas para que não tenha nenhum risco desse DNA estranho ser destruído antes de ser incorporado ao material dessa bactéria, né? Então, tem todo um estudo, e a partir do momento que você coloca um RNA mensageiro dentro de uma bactéria, ele tem a informação? Tem, mas ele é uma cópia, e é um material estranho também, então, que não vai ser introduzido para sempre nesse organismo. Então, ele ia simplesmente gerar uma proteína, se desse certo, e não seria um transgênico propriamente dito, porque seria como colocar como quando a gente toma um remédio. A gente toma um remédio, ele é processado, ele é metabolizado e pronto, acabou, desapareceu. O RNA mensageiro é a mesma coisa, só uma molécula largada lá dentro. Então, a vida útil ali dentro seria curta, então não é o caso de um transgênico, tá? E o cromossomo da espécie humana, beleza, mas daí um cromossomo inteiro geraria. Primeiro que nem sei se é possível transferir um cromossomo inteiro da espécie humana para uma bactéria, e caso fosse, ele ia possibilitar a síntese de várias coisas que inclusive a bactéria não tem a capacidade de sintetizar, então é completamente inviável e não garantiria a síntese simplesmente da insulina humana, que é o que a questão aborda ali, né? Então, nesse caso, para as bactérias sintetizarem a insulina humana, elas tiveram que receber a sequência do DNA, o gene codificante da insulina humana. E esse gene daí foi introduzido no seu material genético, enfim, foi incorporado ao seu material genético. E por isso ela é chamada de uma bactéria transgênica, enfim, e é uma técnica de biotecnologia, tá? O pessoal, quando a gente fala em biotecnologia, em transgênicos, são genes, traços de DNA codificante, material genético do que da espécie que tá, da espécie hospedeira, tá? Da espécie que vai receber. Não é RNA mensageiro, não é nada disso que seria provisório, tá? De boa? Alguém não entendeu? São os organismos. Tudo certo, pessoal? Pra mim, sim. Beleza. Sim. Tá. Essa questão 9 eu acho interessante a gente tentar falar bem rapidinho que seja, porque ela fala da questão da clonagem, que também é uma parte da biotecnologia, tá? Aí tem toda a história da ovelha Dolly e tal. E é interessante saber os passos da clonagem, porque a clonagem é. Eu acho que eu tenho aqui no slide, espera só um momentinho, que eu vou achar a foto aqui pra vocês. Aqui é um resumido bem claro sobre como que se realiza uma clonagem, tá? Então, a gente vai ter duas espécies diferentes. É importante as duas espécies diferentes, porque ajuda a diferenciar o clone de quem, para provar também o clone de quem o filhote que vai ser proveniente dessa clonagem vai ser parecido, então ele vai. O filhote, se ele for, por exemplo, a clonagem, o animal tem que ser geneticamente igual ao proveniente ali do material genético, certo? Porque é um clone. Clone significa que vai ter todo o material genético exatamente idêntico vou chamar parental, beleza? É, então, então, é interessante que tenham duas espécies diferentes, como por exemplo da ovelha Dolly. Ele tinha uma ovelha com a cara branca e uma ovelha com a cara preta, tá? Então é importante para tu saber que o filhote foi realmente o clone, por exemplo, nesse caso aqui da Dolly, ela tem a carinha branca, então ela foi realmente o clone da ovelha branca, da ovelha da cara branca. Então significa que ela tem um material genético exatamente idêntico ao da ovelha branca. E se a gente está falando que ela tem um material genético idêntico ao da ovelha branca, significa que ela, nas células dela, ela vai ter o DNA da ovelha branca. Então, significa que no momento da clonagem, lá onde a gente trabalha com a célula, com a fusão de duas células, é, a doadora do material genético tem que ser a ovelha branca. Então, a doadora do núcleo
que é onde está contido o material genético, onde está contido o DNA, tem que ter vindo de uma célula da ovelha branca, tá? Então aqui tem a imagenzinha, né? É, que é a ovelha com o rosto branco. Doou a célula somática com um núcleo. Desculpa, pessoal. E a ovelha com a cara preta doou um óvulo, onde nesse óvulo foi retirado o núcleo dele. Então, o filhote, vai ser o clone, recebeu o material genético da ovelha de cara preta? Não, não recebeu. Recebeu o material genético da ovelha de cara branca. É... Então, por isso que ele vai ser o clone no final da ovelha de cara branca, porque foi de quem ela recebeu foi de quem ela recebeu o material genético, tá? Aí, enfim, vai ter a fusão dessa célula com o núcleo dessa célula sem núcleo, vai ter todo o processo de embriológico lá, das divisões, enfim, do embrião. Quando estiver pronto, vai ser implantado numa terceira ovelha, onde vocês podem ver que é a ovelha com a cara preta, que é importante também para ver que não teve nenhuma interferência do hospedeiro desse embrião, né? De quem recebeu esse embrião, porque no final da gestação, quem vai nascer vai ser um clone da ovelha que doou o material genético, que doou a célula com o núcleo. Então, apesar de ter tido o citosol no momento da infusão, um citosol de um óvulo de uma ovelha de cara preta e ter sido implantado esse embrião numa ovelha de cara preta, no final, um filhote nasce da espécie de ovelha de cara branca. Por quê? Porque no momento da fusão das duas células, o material genético veio proveniente de uma ovelha de cara branca. Então, ele vai ser clone. O clone copia todo o material genético do seu proveniente ali, e por isso o filhote vai nascer exatamente o cara que doou o material genético. Ele é um clone, porque o cara doou o núcleo, no núcleo contém o DNA, no DNA contém todas as informações enfim, para o desenvolvimento desse filhote e tudo mais. E simplesmente é isso a técnica de clonagem, tá? Aqui em cima também tem um outro esqueminha, daí explicando com palavras, né? O processo. Mas aqui embaixo essa imagem acho que tá bem clara pra gente entender bem certinho. Daí o exercício fala isso, né? Que ele pergunta, fala que o tal do Snoopy ele foi igual ao pai dele, identicamente genético ao pai dele, ele é um clone do pai dele. E isso era esperado porque o que acontece no processo de clonagem? A resposta certa é a letra C, porque o núcleo de uma célula somática do pai foi transferido para um óvulo receptor. Esse óvulo não tem núcleo, não fala ali que tem núcleo no óvulo. Então, a letra C é a correta, porque está dizendo que o pai doou o núcleo. E no enunciado diz que o Snoopy é exatamente igual ao pai. Então, tá correto, e é o que acontece no processo de clonagem, que tá ali naquela imagem da Dolly, enfim. É, é isso, pessoal. Não sei se vocês conseguiram entender. Se alguém não entendeu, só pedir que a gente conversa de novo, enfim. Se ficou alguma dúvida ainda, alguma coisa que vocês queiram discutir, alguma coisa que não ficou clara, qualquer coisa, pessoal. Se não tem nada, pode só dizer boa noite. Deixa eu ocultar aqui. Entendi. Perfeito. Isso, tem, exatamente. A terceira ovelha lá, e sempre vai precisar de uma ovelha que sirva como barriga de aluguel, assim, porque a gente começa o processo de desenvolvimento do embrião numa placa, sim, pode, in vitro, mas em algum ponto desse desenvolvimento, esse embrião tem que ser colocado dentro de uma placenta, né? Vocês concordam comigo? Para todo o processo, a gente ainda não tem no mundo, não muito explícito, pelo menos, é a questão de desenvolvimento de embriões, de fetos fora de um corpo. Então, é importante que a fusão dessas células e do desenvolvimento inicial do embrião, que ele seja introduzido dentro de uma ovelha, na placenta de uma ovelha. Então, sempre vai precisar de uma ovelha que seja hospedeira, que seja a barriga de aluguel, esse embrião que vai ser um clone.
E é importante que essa ovelha, que vai ser a barriga de aluguel, não seja a que doou o material genético para realmente ter uma prova de que o filhote que vai nascer não vai ser, quer dizer, que vai ser exatamente igual, simplesmente o cara que doou o núcleo, e não a ovelha que foi a barriga de aluguel, ou a ovelha que doou a célula somática, nem nada de. A célula somática não, a célula sem núcleo. Então, serviu de barriga de aluguel, sim, Lidiane. Sempre precisa de uma barriga de aluguel no final do processo. Deu para entender? Ficou com alguma dúvida ainda, não deu pra entender, não ficou muito claro, tu pode me mandar uma mensagem lá no, tô no grupo do Whats, pode me chamar tranquilo, a gente conversa mais sobre, tá? Se tu precisar que a gente esclareça melhor. E o resto do pessoal também, gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que não tá muito clara, vocês podem chamar, tá? Ou mandar até no comentário lá do Classroom, qualquer coisa. E falando nisso, eu vou postar depois ou amanhã no máximo, eu posto alguma videoaula. Eu dou uma procuradinha em videoaula e deixo lá pra vocês, tá? Desculpa que eu não postei antes. Acho que é isso, né, gente? Mais alguém tiver alguma coisa pra falar, pode ficar à vontade. Se quiserem me chamar no privado, pode ficar à vontade também. E boa noite pra todo mundo. Muito obrigado pela aula, por estarem presentes. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Boa noite, boa noite.